Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Já contei em algum momento aqui, quando eu aceitei Jesus, eu queria ser cantora. Aí eu descobri na minha caminhada que eu não iria ser cantora, foi frustrante. Na época, eu não tinha entendimento. E aí, né, passei um tempo no processo para aprender, mas a gente aprende quando a gente entende. Como é que você vai aprender uma coisa que você não entende? Você não vai aprender. Você não vai aprender. A gente aprende quando a gente entende. E o processo não é diferente. A nossa vida, a nossa caminhada na terra dos viventes, a nossa trajetória terrena, ela precisa ser entendida. E a partir do momento que há um claro entendimento, aí a gente começa, entendi. E a partir disso, a nossa vida ela realmente começa a dar um salto. E é por isso que a gente está na jornada da vida. E quando a gente fala de jornada da vida, de autoconhecimento, obviamente que o autoconhecimento ele permeia, né, pelo conhecer a mim mesmo, as minhas qualidades, meus sentimentos, as minhas imperfeições, tudo aquilo que está em volta de mim, de uma forma interna, do meu ambiente interno, da minha pessoa. Mas a jornada da vida, ela tem uma proposta nesse tempo de nós conhecermos a nós mesmos, ampliando para os ambientes interno, externo, espiritual, familiar e todos os contextos que nós iremos tratar nesse tempo. E hoje o nosso tema, mas a gente vai ler o nosso versículo, né? Eu estou trazendo uma versão diferente para que a gente possa ter um entendimento, que é o Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, e esse entendimento ele vem no processo, na caminhada, não tem jeito, a gente vai ter que caminhar e a gente vai ter que aprender. Mas para esse dia a gente vai trabalhar um pouquinho de autocuidado. A gente pode considerar o autocuidado em alguns contextos, não se aprofundando muito. Eu acho que tem até um vídeo aqui no canal falando sobre autocuidado, mas eu quero tratar o autocuidado de hoje numa intenção de trabalhar a nossa jornada da vida, como nós temos lidado com o autocuidado, a forma como nós olhamos para nós mesmos e a forma como nós temos conduzido a nossa vida. Então o autocuidado ele pode ser físico, tá? Social, mental, emocional. E quando você bate por exemplo, procurando, pesquisando autocuidado, ele para no emocional, mas no nosso caso ele não vai parar, ele vai para o espiritual. Então normalmente quando a gente pensa em autocuidado, quando a gente pesquisa sobre autocuidado, ele aparece esses itens: físico, social, mental e emocional. Mas a gente sabe que não é só isso. Também temos o autocuidado espiritual, que na realidade, na lista de coisas, ele deveria estar na frente, no comando, nos alinhando ao propósito de Deus. Porque eu até costumo falar, o tempo de fuga do propósito é o tempo de deserto. O tempo que nós estamos fugindo do propósito, o tempo que a gente não entende o processo, o tempo que a gente não consegue entender os meios de ação de Deus, é o tempo que a gente passa no deserto. Não é diferente do povo lá de Israel.
Eles entraram no deserto porque eles não entendiam o propósito, eles não entendiam as ações. Eles viam os grandes feitos do Senhor. Mas mesmo assim eles tinham motivo para reclamar, para lembrar do Egito, para construir novos ídolos. Mesmo vendo todo o movimento sobrenatural de Deus, com a qual Deus tirou eles lá do Egito. Mas eles tinham tempo. Sim. O que foi que aconteceu? Eles não entenderam. Eles não aprenderam. E o que acontece nessa caminhada? Quando a gente não entende, quando a gente não compreende o propósito, muitos morreram. Porque na realidade todos morreram. 2 entraram na terra. Josué e Caleb. 2 que entenderam o propósito, 2 que aprenderam. Quanto que eles foram no meio dos espias, eu acho bem legal, né? Eles estão lá no meio dos espias, 12 e 10 chegaram. Meu Deus, eles são gigantes, nós seremos derrotados. E aí vem e levanta, não, o Senhor é conosco, nós os devoraremos como pão. Ah, coisa boa. Olha só. Quando a gente entende quem nós somos, quando a gente entende quem Deus é, quando a gente compreende que nós não estamos aqui nesse mundo por um mero acaso, nós estamos aqui por causa que há um propósito, há algo mais, há algo maior, há algo intenso, há algo profundo do Espírito para nós. Mas a gente vai ter que aprender, senão a gente vai ficar no deserto. Deserto é bom? Não. Mas o deserto ele precisa nos trazer aprendizado. Porque se nós estamos lá, nós não somos diferentes do povo lá de Israel. A mesma condição. Só muda o endereço, muda a pessoa, muda o lugar, muda o local. Mas praticamente a mesma coisa. E aí a gente olha para nós e quando a gente trata na linha de autocuidado, eu colocaria a espiritualidade num primeiro tópico. Eu acrescentei ela aqui nesse tópico porque na realidade ela não está incluída no tópico de autocuidado natural, mas eu acrescentei ela porque não tem como a gente viver nesse mundo sem entender a espiritualidade, sem entender a necessidade de andar na presença de Deus, sem entender o que Deus quer para nós, sem aprender nada. Então a gente vai trabalhar o tópico da espiritualidade em primeiro lugar, porque apesar de todos os outros tópicos eles serem importantes, interessantes na construção do autocuidado, todos os outros juntos, se nós estivermos atentos e fizermos tudo bonitinho e negligenciarmos a espiritualidade, com certeza nós teremos problemas sérios. Porque na realidade a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, e eu e você somos alvos dessa batalha, somos alvos dessa guerra. A minha e a sua família é alvo dessa batalha, é alvo dessa guerra. Então eu não posso olhar, perceber, pensar, entender autocuidado sem entender a partir de um entendimento que, em primeiro lugar, eu preciso ter um autocuidado de estar na presença de Deus, de ter uma vida em Deus, de andar em comunhão com Deus, de viver as verdades da palavra de Deus, de andar dia por dia entendendo que quem cuida de mim é o Senhor. Então eu preciso, quando eu falo em autocuidado, é o meu auto, é a minha parte, a minha responsabilidade. E aí o que a gente começa a perceber, o que a gente começa a entender? Que quando a gente fala de autocuidado, ele estando ligado à questão da espiritualidade, a gente precisa entender que a nossa parte a gente tem que fazer. A primeira é orar. Se a gente acabou de dizer que nós estamos no meio de uma guerra, a batalha é travada, então a gente tem que orar. Autocuidado espiritual que vá de acordo com a espiritualidade. Orar. Ler a palavra, não dá para negociar. Não dá para negociar, gente. Oração e palavra é algo inegociável. Quando eu penso em um dos tópicos do autocuidado, porque é o autocuidado, na minha opinião, principal.
Porque se eu oro, se eu busco, Deus não vai me tratar, Deus não vai sarar minhas emoções, não vai me dar saúde, não vai me dar disposição. Todas as outras coisas Ele acrescenta. Mas entenda que eu não estou dizendo que a gente tem, nenhuma delas a gente pode anular a nossa parte. Cada uma delas tem uma parte que é responsabilidade nossa. Então, quando a gente pensa em, digamos assim, autocuidado dentro dessa questão da espiritualidade, oração, gente, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, entrega, arrependimento, confissão, andando na presença, se arrependendo, chorando, entregando a tua vida, entregando a tua casa, entregando a tua existência a Deus. Isso não dá para negociar. Tá, aí eu estou orando como? A tua oração, ela precisa ter uma base, a base é a palavra de Deus, porque eu demorei muito para entender isso, mas o que movimenta o mundo espiritual é a palavra de Deus. Então, a palavra, ela precisa estar na nossa boca, a palavra precisa estar no meio da nossa oração, a palavra precisa estar na condução dos nossos relacionamentos, dos nossos filhos, aonde a gente for. E a terceiro ponto que eu destaco, obviamente, dependendo de cada pessoa, vai destacar os pontos necessários, tá? Então, assim, eu destaco esses 3 pontos que eu acho, assim, muito necessário, que é a palavra, o conhecimento, a oração, que é a comunhão que nós temos com o Senhor, e a fé. Esses 3 pontos, claro, como eu falei, a gente pode linkar 1000 pontos que vai fazer a diferença. Mas se a gente começar a partir desses 3 pontos básicos, entendendo que o autocuidado na questão da espiritualidade, ele precisa ter no mínimo essas 3 questões. Porque como é que eu vou me chegar a Deus sem fé? Como eu vou chegar a algo que eu não acredito? Como eu vou estar em algo que eu não creio? Então, comunhão através da oração, palavra do Senhor, palavra não somente ouvida, mas praticada, e fé, com a qual a Bíblia diz que nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu acho isso bem legal, bem interessante. Aí então a gente colocou o último acréscimo que eu fiz, que é a espiritualidade, no primeiro. Agora a gente vai seguindo a linha de entendimento, de raciocínio, de autocuidado, segundo o que é exposto por aí. Então, assim, tem autocuidado físico, obviamente, autocuidado físico e mental. Porque, na realidade, eu vou tratar os dois juntos para a gente ter um entendimento claro. Físico e o mental, eles andam juntos, não andam separados. Todo o meu comportamento, toda a minha reação, todos os meus instintos, tudo aqui no físico, ele vem de alguma forma daqui da mente. Vamos ver a questão do físico. Como eu tenho me cuidado? A gente, no vídeo anterior, a gente até falou um pouquinho sobre coisas que sugam energia, que é propriamente o sedentarismo. Então, eu tenho feito alguma atividade física, eu tenho me cuidado, eu tenho cuidado do meu corpo, eu tenho feito os meus exames de rotina. Gente, o número de mulheres é incrível, assim. Eu ainda choca, não deveria, mas choca, o número de mulheres que ainda conseguem ter câncer no útero por falta de prevenção ainda é muito alto. Eu não posso simplesmente anular essa parte é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que ir. Tá, tudo bem, é desconfortável? É um exame constrangedor? É um exame chato? Mas é necessário. Eu não posso olhar a vida a partir do que só é bom, a partir do que é gostoso, a partir do que é legal. Ai, a vida tem que ser todo tempo boa, gostosa, legal. Não, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta, coisas que a gente não quer, coisas que incomodam, como, por exemplo, fazer um exame preventivo de rotina. Gente, isso é o básico de qualquer um quando a gente pensa em autocuidado. Não é só eu ir para uma academia e fazer ferro. Não é só ir para uma academia e ficar musculosa, não é só eu sair caminhando para ficar bem, não. São coisas internas. E aí eu me lembro de uma pessoa que morreu faz tempo, era uma artista até, que ela passou pelos hospitais uma vida toda fazendo tratamentos estéticos.
Quando ela caiu doente, eu me lembro da fala dela, ela disse assim: hoje, no meu processo de adoecimento, eu estou parafraseando a frase dela, não foi bem assim, eu estou tentando parafrasear. Se eu tivesse que andar nos hospitais, o tanto que eu andei para fazer procedimentos estéticos, eu tinha andado para fazer procedimentos preventivos, para ver o que eu tinha dentro de mim, o que estava acontecendo dentro de mim. Então, assim, o autocuidado físico, ele é necessário, porque às vezes, por exemplo, a gente tem muito problema em lidar com essa questão, aí às vezes não vai, não faz, preventivo, a gente tem problema em lidar com essa questão preventiva. Então, 1000 vezes que a gente possa lidar com a questão preventiva, do que a gente ter que amargar uma doença, um diagnóstico que poderia ter sido evitado com um simples exame de rotina. Então, assim, olhar para nós, para o nosso corpo, vai muito além do que fazer somente os exames, vai para o que nós comemos, porque eu sou aquilo que eu como. É difícil, porque eu vim de uma família meio que lá das bandas dos portugueses, descendentes lá de Portugal, e aí de repente a gente come numa panela no tacho, pouco bom de boa, que é a minha família. E lidar com essa comilança assim é algo também que eu preciso olhar para mim como autocuidado, porque assim existem algumas doenças que são adquiridas, como propriamente a hipertensão, a diabetes, e a gente não está aqui para se adentrar a essas questões, mas é também um autocuidado. O que eu como, o que eu coloco no prato, o que eu coloco na minha boca, a gente também já trabalhou isso em algum momento, em algum vídeo lá atrás. Se você quiser, vai lá ver, compartilha, curte, te inscreve, que a gente está aqui somando esforços para que a gente possa cada dia ser a nossa melhor versão. Então, assim, aí tem a questão mental e aquilo que a gente tem batido nesse tempo. Gente, eu sou aquilo que eu recebo todo dia. Eu sou aquilo que eu recebo todo dia. Todo dia eu estou recebendo estímulos. E é por isso que o cristão ele tem que ter consciência que ele tem que estar com o estímulo da palavra. Se ele não tiver essa consciência que ele está sendo bombardeado na terra, bombardeado no mundo, bombardeado por todos os lados, e ele não entender que ele também precisa ser exposto à palavra, aí a gente vai ficar num estado realmente de adoecimento, porque a gente vai recebendo as coisas, aí são estímulos, e a nossa cabeça fica cheia, e a gente começa a regar um monte de pensamento, que são pensamentos negativos, que são pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que não trazem não agregam nada, e a gente começa a ruminar esses pensamentos dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia, aí começa a se preocupar, porque isso, porque aquilo, porque o mundo, a economia, a vida. Gente, basta cada dia o seu mal. É difícil? É difícil. Estamos vivendo numa guerra? Estamos, mas vamos viver o hoje. Só o hoje já está difícil. Então, o amanhã a gente deixa na dependência do Senhor. Ao nosso Deus pertence, porque Ele é Deus de guerra. Ele é Senhor da guerra, e a nossa guerra não é nossa, é dele. E nós precisamos ter essa consciência. Senão a gente vai perecer, morrendo, se descabelando, preocupando, surtando. E aí, aonde nós vamos chegar? E aí tem um outro questão do social, né? Como nós temos lidado com a questão do autocuidado social. O autocuidado social, ele tem uma pegada assim, muito na questão digamos assim, do como eu me comporto, como eu me vejo quando eu estou sozinho. Eu não posso olhar quando eu estou sozinho, por exemplo, o autocuidado quando ele está na questão do social. Eu não posso, quando eu estou só, me olhar como um solitário, com muito sentimento de solidão. Então tem que avaliar, porque assim como eu estou bem com outros, eu também preciso estar bem com a minha própria companhia. Assim como o outro me faz bem, a minha própria companhia ela precisa me fazer bem. Então o outro é bem-vindo, mas a minha própria companhia também é bem-vinda. Então eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a lidar com questões internas, sociais minha mesmo. Que o fato de eu estar sozinha no ambiente não me traga solidão, porque se trouxer solidão, aí a gente vai ter que ver, temos que avaliar, temos que investigar.
Por que que eu, quando eu estou num ambiente onde eu estou só, eu passo por esse processo de solidão? Talvez até existem pessoas que também se sintam só no meio da multidão. Isso é muito comum, por incrível que pareça. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo, ou acompanhado, ou com alguém que a gente possa aprender a desfrutar da nossa própria companhia. Isso é bem legal. E aí, na questão emocional, uma das coisas assim que trata diretamente da questão emocional é propriamente, literalmente, o autoconhecimento, como a gente iniciou falando aqui nesse vídeo. Então, assim, o autoconhecimento, ele vai diretamente nas questões emocionais. E eu quero fazer assim, fazendo uma abertura da questão emocional, também falar um pouquinho sobre a inteligência emocional, que a gente, às vezes, a gente tem uma ideia muito equivocada. A gente tem a ideia, porque eu tenho que estar todo o tempo bem, eu tenho que estar todo o tempo feliz, eu tenho que estar todo o tempo contente, alegre, de bem com a vida. Não, gente, a inteligência emocional não é isso. É a gente saber lidar no momento de tristeza, é a gente saber lidar no momento da dor, porque na realidade, quando a gente aprende a lidar com as emoções, elas não são boas conselheiras, não. Vai por mim, não são boas conselheiras. Então, eu tô bem, eu falo com todo mundo. Eu tô mal, não dou nem bom dia. As pessoas não são obrigadas a ser refém do nosso humor, das nossas emoções. E aí a gente trata isso na questão até familiar, que a gente vai tratar lá na frente, né? Então, assim, a inteligência emocional, ela vem justamente para entender razão. Cara, eu não tô bem, mas ninguém é obrigado. Razão. Eu não posso ser movida pelas minhas emoções. A minha razão diz, não, mas eu não posso passar pelas pessoas sem cumprimentar, sem dar bom dia. O fato de eu não estar bem não me torna uma pessoa mal educada. O fato de eu não estar bem é algo pessoal comigo mesmo, que eu tenho que resolver comigo mesmo. Não é falando por aí, eu não estou bem, porque eu não estou bem. Irmã, calma. E a gente não simplesmente ser refém, ter consciência de quem nós somos, que hoje é um dia que não está bom, mas amanhã vai melhorar. A gente precisa ter fé, que hoje talvez não foi como nós desejamos, ou teve uma quebra de expectativa, mas faz parte da vida, faz parte do processo de aprender. Então, assim, a nossa chamada nesse tempo é chamar você, mulher, para aprender e entender o teu processo. Lembrando que, olha só, a gente sai do deserto quando a gente entende e aprende no processo. Que Deus possa abençoar linda e ricamente a sua vida. Fica na Shalom do Senhor.